Olá, que bom te ver aqui. E se você está aqui, com certeza é porque você quer conhecer um pouco mais sobre Jesus. Essa foi uma programação que nós fizemos no Light Pix, no Light de Férias, onde estudamos um pouco sobre a vida de Cristo. E nós entendemos que muitas pessoas elas querem conhecer um pouco mais a Cristo. Então nós nos colocamos à disposição, nós então produzimos aí um conteúdo online para te alcançar, para que você possa conhecer e se relacionar mais com Cristo Jesus. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu dizer algo para você. Este conteúdo, ele é um conteúdo bem grande, bem vasto. Porque se a gente fosse estudar os evangelhos em seus detalhes, a gente gastaria mais de 4 encontros, 4 momentos. A gente gastaria meses, a gente gastaria anos, dado ao contexto, a riqueza das palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, nós estamos tentando, para que você cresça em um relacionamento com Jesus, sintetizar os evangelhos, encaixar eles numa forma cronológica, para que você possa conhecer um pouco mais sobre Jesus. E com certeza, essa série de estudos pode transformar a sua vida. Porque Jesus ele é o ponto crucial da história. Jesus ele muda completamente a nossa história. Então nós vamos falar um pouco sobre a história de Jesus. Como foi a vida de Jesus aqui na Terra, o que ele fez, quem ele é. Então, nesses próximos estudos, nós vamos estudar a história, as qualidades, as habilidades de Jesus, nós vamos tirar algumas dúvidas e esperamos que você cresça no seu conhecimento com Jesus e com certeza isso vai ser muito, muito importante para a sua vida, ok? Mas, antes da gente começar definindo quem é Jesus e contando um pouco da sua história, e por que é importante a gente aprender sobre a história de alguém? Se você quer se relacionar com alguém de forma mais íntima, de forma mais intencional, você começa pela história. E se nós queremos um relacionamento mais íntimo, mais aprofundado com Jesus, nós precisamos começar pela sua história, entender a sua história. E para a gente então entender a história de Jesus, a gente precisa criar uma base, a gente precisa determinar alguns parâmetros. E um dos parâmetros que eu quero mostrar para você é quem Jesus não é. Ele não é um comunista. Jesus ele não é um comunista. E a gente vê que muitas hoje das ideologias e de partidos políticos têm colocado Jesus como a imagem de um comunista, de um líder, né, de certo lado. Né? Enfim, Jesus em todo aspecto bíblico, em todo o conteúdo bíblico, você nunca vai olhar para Jesus como alguém comunista, ou como alguém da cultura pop, da paz e amor, Jesus hipster, o Jesus popstar, que é um degrau, né, para fama, você não vai olhar. Então, para a gente começar definindo alguns parâmetros, a gente caminhar bem, nunca olhe e não busque um Jesus que a mídia apresenta, mas procure conhecer a Jesus por aquilo que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta o verdadeiro Jesus. A mídia apresenta um falso Jesus, um Jesus fake. E outra coisa que Jesus também não é, ele não é um mito histórico. Como muitos dizem por aí, muitos falam que Jesus não ressuscitou, muitos falam que Jesus é apenas uma figura mitológica para suprir o vazio do coração do homem. Então, Jesus, em nenhum momento que a gente vai olhar no nosso estudo, ele é um mito histórico. Ele é atestado, ele é comprovado ao longo da história. Outra coisa que Jesus também não é um militante político, o Jesus das minorias. Tá? Não tem nada a ver com o Jesus que é apresentado na Bíblia. Jesus também não é apenas um profeta, como muitos dizem por aí. Não, Jesus foi apenas um grande profeta, alguém que proferiu algumas palavras bonitas, alguém que fez alguns tipos de movimento. Não, Jesus não é apenas um profeta. Jesus, dentro das suas qualidades, é o profeta. Né? Mas nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Também Jesus não é um líder revolucionário. Né? Jesus ele não é um iniciador do coach, né, das máximas de coach. Jesus ele não é aquela coisa de uma figura de um líder perfeito para algo empresarial. Não, Jesus não tem nada a ver com esse tipo de imagem, essas imagens que as pessoas ou livros publicam e mostram quem Jesus é. Não, como eu já falei, a Bíblia mostra quem Jesus é. Então, para descobrirmos quem Jesus é, nós precisamos entender a sua história. Então a pergunta é, quem Jesus é?
Mas a gente precisa começar definindo algumas coisas. Jesus, ele esteve entre nós, né? E essa é uma pergunta que muitos se fazem. E eu gosto muito da pesquisa, né, do Paulo, que é um historiador da Unicamp, e da Gabriela, uma filósofa, que eles respondem essa pergunta. Eles dizem o seguinte: Jesus esteve entre nós? Sim, ele esteve entre nós. Há também relatos não cristãos, como os dos historiadores, né, o do historiador Flávio Joséfo e do romano Tácito. Sem dúvida, Flávio Joséfo, ele foi uma das figuras mais importantes para a defesa da cultura do povo judeu, né, no mundo romano. Ele escreveu muitos livros, ele registrou a cultura romana em um período de conflito e de tensão. E Tácito foi um historiador, foi um orador e um político romano. Ele é considerado uma das maiores figuras, né, um dos maiores historiadores da antiguidade, né, no período romano. Então nós vemos duas figuras que trazem relatos de um Jesus que viveu entre nós. E respondendo ainda essa pergunta, eu gosto muito do livro do Otto, que ele diz o seguinte, né, e essa literatura é uma literatura muito bacana para você se aprofundar num Jesus histórico. E o resumo basicamente do livro é: neste livro nós temos relatos fascinantes da singularidade de Jesus. Na primeira parte do livro, o autor prova que era impossível alguém ter inventado a Jesus. Então o Jesus histórico é real. E na segunda parte do livro, descobrimos a beleza do Salvador, a sua personalidade, os seus hábitos e as suas palavras. Então esse é um bom livro para você adquirir se você quer aprender e conhecer mais sobre esse Jesus histórico. Eu gosto muito do filme Deus Não Está Morto. No 2, ele fala algo bem interessante sobre o Jesus histórico. As pessoas, elas não vão dar a vida por uma mentira. Então, eu fiquei pensando que ao longo de toda essa história, desde o início, né, da vida de Cristo Jesus e tudo que ele fez, quantas pessoas morreram por essa história? Quantos mártires? Quantas pessoas deram a sua vida por Cristo Jesus? Quantas pessoas morreram no Coliseu? Quantas pessoas foram empaladas por Nero? Né? Quantas pessoas ali deram a sua vida por amor à verdade de Cristo Jesus? Deram a sua vida por amor a Jesus, pela veracidade dessa palavra, dos seus ensinamentos. Então, as pessoas, elas não vão dar a vida por uma mentira. E nós vemos que o evangelho hoje, ele avança, ele cresce, mas cresce porque muitos se sacrificaram. Cresce porque muitos deram o seu sangue em prol de uma causa, em prol da expansão do amor de Cristo Jesus, da mensagem de Cristo Jesus, revelando a pessoa de Cristo Jesus. Eu gosto muito também do que o doutor Yamauchi, ele diz. Ele diz o seguinte: dispomos da melhor documentação histórica a respeito de Jesus do que a respeito do fundador de qualquer outra religião antiga. Então, o que isso significa? Que nós temos mais registros e mais documentos históricos que comprovam a existência de Jesus do que qualquer outro líder ou fundador de alguma religião. Nós temos muitos documentos históricos, tanto cristãos como não cristãos, que mostram a existência de Jesus. E eu queria mostrar algo para você agora, o mundo de Jesus, aonde tudo começou. Como tudo começou? Eu quero dar um panorama para você aí, né, de Antigo Testamento. Então, tudo começou em Gênesis, aonde nós vemos as origens. Nós vamos ver a história de Adão, nós vamos ver a história da criação, onde Deus cria todas as coisas de forma perfeita. E então, em Gênesis e Jó, nós vemos os patriarcas. Nós vemos ali Deus escolhendo a nação de Israel, chamando Abraão para ser o pai das nações. Nós vemos Jó, que é contemporâneo ali de Abraão. Nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, nós vemos ali os pais da nação, né, de Israel, os patriarcas. Nós também vemos em Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, o período do Êxodo, onde o povo ele permanece no deserto, né, depois de serem libertos por Deus com mão forte do Egito. Nós vemos também a saga do povo na conquista, vai contar esse período de conquistas, de batalhas do povo, onde eles então entram na Terra Prometida.
Nós vemos aqui o período de Juízes, onde o povo viveu um ciclo de falhas. O povo foi dividido em suas tribos e cada tribo tinha um juiz, tinha um tipo de líder. E o povo, ele vivia esse ciclo de falhas porque eles pecavam muito. Eles buscavam sempre aquilo que Deus havia dito a eles para que eles se afastassem. Então eles desobedeciam a Deus de forma desenfreada. E aí então Deus, através de um vingador, enviava e fazia com que esse povo fosse levado cativo. E aí então eles se arrependiam. E depois de se arrependerem, Deus enviava um juiz, um líder que libertava esse povo. E aí o povo vivia esse ciclo de falhas. Então pecava, Deus enviava um vingador, existia justiça, eles se arrependiam e depois Deus enviava um libertador, enviava um líder, um salvador. E então eles viveram por esse ciclo de falhas por muito tempo. E aí então, até que chegou um tempo que Deus ouviu o povo, já que vocês querem um rei, eu vou enviar um rei a vocês. Então nós vemos o reino unido. Então relata aqui 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, nós vemos Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É o período aqui onde Saul se torna rei, onde depois Deus unge Davi. E nós vemos também o processo, o começo de vida de Salomão, se tornando rei também de Israel. E aí logo depois vem Roboão, que é o filho de Salomão. E aí então nós vemos o reino dividido, porque Roboão, ao invés de ouvir os conselhos dos sábios, ele ouve o conselho dos seus amigos. E em uma situação que ele precisava de maturidade, porque o povo estava indo contra ele, pedindo auxílio, pedindo ajuda, mas Roboão ele quis exercer mão forte, ele quis demonstrar poder, e isso causou uma ruptura, um racha no povo, e o povo foi contra ele, e aí então o reino se dividiu, e nós vemos muitas catástrofes, muitas brigas. Aqui nós vemos um período bem grande de 2 Reis, 2 Crônicas, né, e tantos outros profetas aqui que viveram nesse período do reino dividido. E chegou um momento que o reino ele foi cativo, ele foi levado cativo. Então o reino do norte e o reino do sul, eles foram levados cativos, né? Israel foi levada cativa. E depois nós temos o retorno, aonde foi escrito e onde nós temos relatos de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois desse processo todo, depois desses períodos todos, nós vemos um período que se chama interbíblico, que é um período de silêncio. Um período de silêncio. E há uma ponte agora, né, nesse período interbíblico. O período interbíblico é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um período entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até João Batista. Então nós vemos essa ponte, Malaquias, né? E nós vemos o último relato aqui. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês um profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa foi a última profecia que o povo de Israel recebeu da parte de Deus. Depois, o povo de Israel viveu um período de silêncio de 400 anos. Um período de silêncio onde Deus parece que entrega a sua nação ao caos. Eles vivem então um período de guerra, um período de fome, um período de imoralidades. O povo ele vive desenfreado. E a Bíblia vai dizer que João Batista é aquele que foi anunciado pelo profeta. Ele seria a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Então, Deus ele volta a falar, ele volta a proclamar através da vida de João Batista, depois de 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos de silêncio, Deus volta a falar através de João Batista, onde João Batista aponta para Jesus. Nós temos esse período agora, muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico. E o que aconteceu nesse período interbíblico, Arthur, de 400 anos, até Jesus aparecer? Primeiro, nós já estudamos um pouco sobre o Antigo Testamento. E nesse período ali de silêncio,
nós vemos na história o Império Persa tomando forma. O Império Persa invadindo, tomando e ganhando espaço. E depois nós vamos ver o Império Grego. E o Império Grego, então, ele começa com Alexandre Magno. Ele foi extremamente bom para com os judeus. E nesse processo, Alexandre Magno, ele estabeleceu a helenização. E o que era a helenização? A helenização era um tratado, ou foi estabelecido um padrão de cultura. Então, o Império Grego ele estabeleceu um padrão de cultura. Ele fez, então, com que todos os seus povos, independente de onde vieram, eles aprendessem a língua grega e vivessem pela cultura grega. E há um grande problema aqui, porque os judeus, eles começaram a perder a sua cultura judaica. Eles começaram a vivenciar mais essa cultura grega. E aí então começaram a se envolver com essas coisas. Mas com a morte, né, de Alexandre Magno, nós vemos então que o território agora ele é dividido. E ele é dividido pelos generais de Alexandre Magno. Então nós vemos a era dos Ptolomeus, onde os generais agora eles tomam conta dessas terras e o povo judeu também vai junto, né, nesse processo. E os Ptolomeus, ou o Ptolomeu, ele começou a trazer certa dificuldade para a vida dos judeus. Ali os judeus começaram a passar um processo assim de dificuldade, mas depois da morte dos filhos de Ptolomeu, o povo judeu ele foi submetido à Síria. E nós vemos então o período sírio. E esse período sírio foi extremamente cruel com o povo de Deus. Foi extremamente cruel com os judeus. Eles assassinaram cerca de 40 mil judeus. Eles sacrificavam porcos no templo onde Deus havia instruído o povo judeu a criar para sua adoração. Eles usaram o templo para praticar as suas obras promíscuas, para adorarem os seus deuses. E eles proibiram o povo judeu de ter um simples papiro da lei de Deus. Então eles viveram um período de perseguição muito intenso. E por conta desse período de perseguição, nós vemos a era dos Macabeus, que foi essa resistência contra o Império Assírio. Eles lutaram para perseverar com a cultura judaica, para trazer de volta os ensinos, né, de Deus, para fazer com que o povo ele saísse dessa escravidão. Mas no decorrer desse processo, dessa luta, dessa batalha, dessa resistência, houveram muitas brigas familiares por conta do poder. E aí então o Império Romano toma a frente. Então nós vemos o Império Romano tomando a frente. O general Pompeu, ele interviu, né, no meio da Judéia, ele trouxe fim a esses conflitos familiares e passou o controle de toda a Palestina para Herodes, Herodes o Grande. E Herodes ele se tornou então o rei dos judeus. E curiosidade, Herodes ele era um edonita. E se você for estudar um pouco, quem é um edonita? O edonita ele é descendente de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. E Jacó ele é o pai, né, dos filhos aí que instituíram os nomes das tribos. Então é como se Herodes fosse um primo desse povo judeu. E Herodes foi bom com o povo. Herodes ajudou a reconstruir o templo. Herodes viveu aquela coisa da boa política. Sabe, ele foi um bom político ali para com o povo. Mas com a morte de Herodes o Grande, esse império, esse governo, ele foi dividido entre os seus filhos. Então, Arquelau, ele ficou com o sul da Palestina. Ele reinou sobre a Judéia, sobre a Samaria e sobre a Edomeia. Filipe, ele ficou com o norte da Palestina. Né? E Antipas, ele ficou com a parte central da Palestina, com a Galileia e com a Pérea. Você pode entender melhor através desse mapa, ok? Então, a parte rosa aqui, ela pertence a Arquelau.
Arquelau. E deixa eu contar algo que é interessante sobre Arquelau. Arquelau, ele foi retirado do seu posto por um decreto do imperador romano. Por quê? Como isso aconteceu? Arquelau, ele não foi um bom governador. E o povo então começou a reclamar, o povo começou a murmurar e o povo foi até o imperador reclamar. E aí então o imperador interveio, tirou Arquelau, e aí então quem assume essa região é Pôncio Pilatos. Eu acho que você já deve saber e agora entender por que Pôncio Pilatos estava numa posição de cuidado daquele povo. E deixa eu dar até um spoiler, pessoal. Lembra que Pôncio Pilatos, ele lava as mãos em relação a Jesus? Porque Pôncio Pilatos, ele teve medo. Ele teve medo porque o povo ali, os fariseus, começaram a ameaçar Pôncio Pilatos, dizendo que iam ao imperador reclamar, porque Pôncio Pilatos não estava cuidando bem do povo. Então, por que Pôncio Pilatos ele lava a mão e tem um certo medo? Porque ele já viu e ele já viveu algo aonde o povo foi reclamar, uma situação onde o povo foi reclamar e aonde o imperador interveio e colocou outro no lugar. Então ele ficou com medo de perder a sua posição. Mas nós vemos também a parte amarela, que é essa parte de Filipe, e também nós vemos essa parte verde, que é a parte ali de Herodes Antipas. Tá bom? Então só para você entender, só para você se contextualizar em relação ao período que Jesus nasceu, onde Jesus nasceu, quando, em que momento, o que estava acontecendo, como o povo de Deus sofreu ou viveu por longos anos, até então Jesus vir. E nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus começa quando Maria recebe um aviso de um anjo. Maria era uma jovem que estava prometida a José, que já estavam se preparando para o matrimônio, e então certo dia um anjo aparece a Maria, dizendo: bem-aventurada és tu, porque você foi escolhida dentre muitas mulheres. O anjo então detalha para ela que ela era escolhida, que ela era agraciada, que o Espírito Santo desceria sobre ela, que ela esperaria um filho, ela teria um filho, aonde o nome desse filho seria Emanuel, esse Deus conosco. E nós vemos muitas profecias que já eram ditas a respeito de Jesus se cumprir agora através desse ato do anjo ir até Maria e fazer esse anúncio a Maria. E nós vemos também que o anjo aparece a José, porque eu fico imaginando José, ele está prometido em casamento e ele espera que a sua esposa ou a sua prometida seja pura, porque dentro da cultura judaica, uma mulher que não fosse mais pura, que não fosse mais virgem, era uma humilhação, era uma afronta. Porque ela era uma pecadora e então ela precisava sofrer das consequências em relação a esse pecado. E aí então José já fica espantado porque como eu vou me casar com alguém que já vai ser um ato de vergonha para mim, já cometeu pecado? E então o anjo aparece a José dizendo o seguinte: olha José, tenha Maria como sua esposa. Pode ter Maria como sua esposa. Porque o que ela vai gerar não é de homens, mas de Deus. E eu imagino que José precisou ter muita fé para acreditar nisso. Né? E também, porque ele viu um anjo. Então até imagino que não dá para brincar com um negócio desse, com uma mensagem dessa. Mas então a gente vê que no texto bíblico que José então entende esse chamado, eles se casam e a Bíblia vai dizer que eles vão morar na cidade de Nazaré. E ali então nós vamos ver um pouco do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Então, já casados e vivendo juntos, e vivendo aquela dinâmica de Maria já grávida, Maria visitando sua prima, mãe de João Batista, e nós vemos tantas coisas acontecendo. Nós vamos agora ver o nascimento de Jesus. E uma das coisas que é interessante para a gente analisar é que durante esse período houve um decreto do imperador romano.
Esse decreto do imperador romano é como se fosse um alistamento, uma contagem para saber quantas pessoas viviam naquele local, quantas pessoas, né, qual era a renda das pessoas, como eles viviam, o que eles tinham. Né? E aí então, no caminho, para poderem participar desse decreto do imperador, para então ali registrarem aquilo que era necessário ser registrado, Maria ela entra em trabalho de parto. E eles ficam desesperados para encontrarem um lugar para se hospedar. Só que a Bíblia vai dizer que eles não encontram lugar nenhum na hospedaria. Eles não encontram um tipo de quarto, só uma manjedoura. Só um lugar de comida para animais. Um estábulo. E aí, sem ter para onde ir, né, eles aceitam essa condição. E é interessante que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia. E Malaquias 5:2, nós vimos aqui um cumprimento de uma promessa. Deus, usando a vida de Malaquias, tinha dito que tu, Belém, pequena entre as tribos de Judá, de ti virá o Salvador. De ti virá o grande governante sobre Israel. Então nós vemos aqui uma profecia se cumprir. Algo que foi dito no Antigo Testamento que está acontecendo agora no Novo Testamento. E Jesus, ele provavelmente nasceu no ano 6 a 5 a.C. E aí você fica, mas Arthur, peraí, como Jesus pode nascer depois da datação de antes de Cristo? Porque se a gente for olhar para essa datação, então Jesus ele não morreu com 33 anos, morreu com 37 anos. Como que isso bate, Arthur? Não, tá errado. Eu quero te ajudar a pensar sobre isso, tá bom? Vamos lá. O calendário cristão ele foi elaborado no século VI pelo monge chamado Dionísio. E ele fez esse tipo de calendário a pedido do Papa João I. E aí então, foi nesse período que se iniciou e foi se colocado e datado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, né, do ano de 753, que é o ano da fundação de Roma. E aí então o início da era cristã, ele se sucedeu no dia 1 de janeiro de 754. Então eles estabeleceram essa datação. Tá? E se você for olhar e a gente for estudar um pouco da cultura judaica, o processo e tudo mais, a gente tem uma previsão ou imagina, muitos historiadores, muitos teólogos, eles dizem que provavelmente Jesus ele nasceu entre março e abril. Então há uma diferença aqui. E é interessante que ao longo da história, por conta desse processo, Dionísio ele acabou se enganando. Ele colocou o nascimento de Jesus 4 anos depois da morte de Herodes. Então o ponto central é a morte de Herodes. E Herodes ele precisava estar vivo naquele momento. Herodes ele precisava estar vivo. Pois Herodes ele ainda estava no poder quando Jesus nasceu. Foi ele que obrigou a matar as crianças, como a gente vai ver. Então, essa datação, ela não tem uma certa lógica. E a gente precisaria, então, recuar quase aí 4 a 7 anos para que, então, a datação ela estivesse certa. Então, Dionísio ele acabou se confundindo. Ele colocou uma data antes... na verdade depois da morte de Herodes, quando na verdade tinha que ser antes, então ele causou essa confusão toda. E a gente fica imaginando, né, que se Cristo ele morreu no ano 30 e ele nasceu no ano 7 antes de Cristo, então Jesus ele deveria ter morrido com 37 anos, né, de idade. Só que deixa eu dizer algo para você, isso é algo secundário. Tá? Isso não é algo primário, né? Até porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus iniciou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos. Então, os 30 anos ali era uma idade onde todos os profetas iniciavam a sua missão. Eles então estavam preparados, estavam mais maduros, já tiveram tempo para crescer. Eles são então chamados a sair do leito materno, da casa, para viverem agora de forma pública
buscando uma vida adulta. Então os 30 anos era uma idade simbólica. Então Jesus ele iniciou seu ministério, né, em cerca de 30 anos, e a gente tem essas questões da datação, tá? Então não fica em crise porque você poderia ser mais velho ou mais novo, enfim, aquela coisa toda, né? É só uma curiosidade que eu trouxe aqui para você. E se você quiser, a gente pode estudar um pouco mais, tá bom? Eu posso passar da onde tirei as fontes disso tudo para você estudar. Mas lembrando, essa é uma coisa secundária, tá? Não é uma coisa primária que vai mudar por completo a mensagem da salvação de quem Cristo é para as nossas vidas, ok? Então vamos lá. Eles não encontraram hospedaria. E aí então Jesus nasceu. Jesus nasceu e um anjo então aparece a alguns pastores e avisa do nascimento do Salvador. E esses pastores eles vão ao encontro deste menino. Então os pastores ali estavam cuidando das suas ovelhas, então eles viram o anjo aparece para eles e fala assim, olha, hoje nasceu o Salvador na cidade de Belém. E aí então os pastores eles largam tudo e vão ao encontro para ali conhecerem o Salvador. O texto diz que naquela noite havia alguns pastores no campo muito próximo, vigiando rebanhos de ovelhas. E de repente um anjo apareceu entre eles. Esse anjo então apresentou o Jesus, apresentou àqueles pastores o nosso Salvador. E aí então, depois desse processo da manjedoura, depois do nascimento de Jesus, Jesus ele vai para casa. Ele então fica um tempo em casa e dada os dias, né, da circuncisão que era necessário para a purificação, Jesus ele é levado ao templo para ser apresentado. O texto diz aqui, 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, eles deram um nome que o anjo tinha dado antes mesmo que ele houvesse sido concebido. E aí o texto diz, após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa, em Nazaré da Galileia. Então aqui Jesus ele volta para casa, mas antes ele é apresentado. Ali Maria oferece sacrifícios em relação a Jesus. Ela oferece sacrifícios em relação a ela, porque ela precisava cumprir algumas cerimônias. Ela precisava apresentar um pombinho, uma rolinha, para poder então ali oferecer seu sacrifício, para também ela se purificar. Isso porque era costume dos judeus, e ali em Levítico, né, se não me engano, 12 vai falar e vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas Jesus então ele é apresentado no templo, nós vemos então a profetisa, né, Ana, nós vemos ali vários acontecimentos de pessoas indo até Jesus e adorando a ele e querendo conhecer o seu Salvador. E depois disso Jesus vai para casa e nós vemos então a fuga do Egito. Nós vamos agora ouvir um pouco. Mas antes dessa fuga, nós temos a visita dos magos. Tem muita gente que acha que os magos foram até a manjedoura, né? E levaram os presentes até a manjedoura. Não, mas os magos foram até a casa de Jesus. Quando, então, Jesus nasce, há esse alvoroço de que o rei dos judeus, ele nasceu. O texto vai dizer que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o texto continua dizendo que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E ele e toda Jerusalém, porque agora no movimento. Havia uma caravana chegando em Jerusalém. Havia um movimento muito grande dentro do povo de Israel. E os magos ali chegaram, não, nós queremos conhecer o novo rei, né, dos judeus, nós queremos conhecer o novo rei, o Salvador. E quando Herodes se depara com essa situação, Herodes fica perturbado, porque se há então um novo rei, esse novo rei vai tomar o meu trono. Então eu vou arquitetar algo aqui para poder então pegar esse rei. E o que Herodes diz? Herodes fala assim, olha, podem ir visitar o rei, mas quando vocês o encontrarem, volte aqui para me falar, porque eu também quero adorar a esse rei. Eu quero conhecer esse rei.
E a história continua que os magos, então, eles saíram e eles foram até a casa de Jesus e não na manjedoura. Olha o que o texto de Mateus 2,11 diz. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então os magos, eles foram até a casa de Jesus. E eram 3 presentes, tá? Não eram 3 reis magos ou 3 magos que muitos dizem por aí. Até porque magos ou reis, né, naquele período, naquele tempo, eles não andavam sozinhos. Eles andavam em caravanas. Eles andavam com um grande número de pessoas. Tá? Então era uma caravana, muitas pessoas chegaram ali para ver e conhecer Jesus. Só que Deus sabia que Herodes, o intento de Herodes, Deus sabia o plano de Herodes. E aí então, por conta disso, um anjo avisa José. Então depois que os magos foram embora, um anjo aparece dizendo assim, olha, José, foge para o Egito, pois Herodes vai descobrir que os magos, eles se encontraram com o rei dos judeus, com o verdadeiro rei, e eles não vão voltar. Ele vai ficar enfurecido e ele vai mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E aí então, o texto para mostrar isso, Mateus 2,3 vai dizer, depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E então, nós vemos esse momento onde José, Maria e Jesus, eles vão para o Egito. E eles permanecem ali. Mas o anjo também já havia avisado os magos para não voltarem até o rei Herodes. E Herodes então descobre e fica furioso porque ele foi enganado. E ele manda então matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E aí então eles vivem um grande período ali no Egito. Mas a Bíblia vai dizer que depois da morte de Herodes, um anjo aparece novamente em sonho para José. O texto diz, depois que Herodes morreu, um anjo apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então aqui a gente vê a profecia de Oséias 11:1 se cumprindo, que diz o seguinte, que do Egito eu vou chamar o meu filho. Então é como se Deus estivesse assim, ó, do Egito eu vou chamar o meu filho, o Salvador. Então do Egito eu estou trazendo Jesus de volta. Nós vemos mais uma profecia se cumprir. E nós vemos então a infância de Jesus. Nós não temos muito relatos sobre a infância de Jesus. Nós temos alguns episódios que acontecem quando Jesus tinha 12 anos, ele então conversa com os mestres no templo. Olha só que interessante o texto que diz, depois de 3 dias o encontraram no templo sentado com os mestres, ouvindo-os e fazendo várias perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Jesus frequentemente participava da Páscoa. E quando ele ia até Jerusalém, ele ali conversava com os mestres, e os mestres ficavam admirados com o conhecimento de Jesus. Por quê? Porque nesse período Jesus tinha 12 anos. Se você lendo a Bíblia, você vai ver que Jesus tinha 12 anos. E eles ficavam surpresos com o conhecimento que Jesus tinha da lei e como ele aplicava a lei na vida cotidiana. E eles ficavam mais impressionados ainda porque Jesus não tinha alcançado a idade do Bar Mitzvah. E o que é isso? O Bar Mitzvah era o ritual de passagem de um período de vida, uma fase de vida para outro. Então era de uma criança indo para a adolescência. Né? Era uma cerimônia onde vai inserir o jovem judeu na comunidade judaica. Então, a partir dos 13 anos de idade, eles então eram inseridos, eles passavam por esse ritual do Bar Mitzvah. Né? E Jesus, com 12 anos, já mostrava um conhecimento muito, mas muito superior a tantos outros adolescentes, crianças que estavam vivendo o mesmo processo, estavam na mesma faixa etária. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e em testemunho. Olha o que o texto de Lucas vai dizer. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava crescendo, Jesus estava desenvolvendo.
E aí então nós temos um período de silêncio de cerca de 18 anos sobre a vida de Jesus. Um período de 18 anos. Você até pode ouvir aí, né, que, Arthur, mas tem livros apócrifos que falam sobre Jesus, que contam como Jesus era na adolescência, que contam que Jesus fez isso, que contam que Jesus fez aquilo. Você pode até ler por uma certa curiosidade, mas a Bíblia vai dizer que aquilo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para o nosso ensino. E eu confio plenamente no cuidado do Espírito Santo em descrever todos os detalhes necessários e todas as informações que nós precisávamos e nós temos a necessidade de saber sobre Jesus. Então qualquer tipo de acréscimo, por mais curioso que seja, ele não pode sobressair sobre aquilo que Deus já estabeleceu nas suas Escrituras e que é útil para o nosso ensino. E aí, então, dentro disso tudo, nós temos um período de 18 anos. E depois desse período de 18 anos, nós vemos o início do ministério de Jesus. Nós vemos Jesus, então, quando a Bíblia vai dizer que ele inicia o seu ministério com cerca de 30 anos. E uma das coisas que logo de cara, algo que logo de cara a gente já vê no início do ministério de Jesus, foi o seu batismo. Jesus, ele inicia o seu ministério, né, e o primeiro passo que ele dá em relação ao seu ministério é o batismo. E Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. O texto diz, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando estava orando, o céu então se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz forte que disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então a gente vê aquele episódio de João Batista, né, se recusando até a batizar Jesus. Dizendo, Jesus, eu não sou digno. Jesus, eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. É você que tinha que me batizar. E aí Jesus olha para João Batista e diz, não, mas você foi escolhido para isso. Você foi chamado para isso. E aí então João Batista vai e batiza Jesus. E logo depois do batismo nós vemos essa cena linda acontecendo onde Jesus estava orando e no momento que Jesus estava orando o céu se abre. E aí então o Espírito Santo ele desce sobre Jesus ali, uma união da Trindade, a Trindade se encontrando, se relacionando, e o Pai então declarando, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Então é interessante lembrar que João Batista ele pregava sobre a vinda de Jesus. João Batista ele estava preparando o caminho para Jesus, pregando para que as pessoas se arrependessem. João Batista era aquele profeta que era semelhante a Elias, clamando ao povo. E aí então aqui nós vamos se cumprir uma promessa, uma profecia, onde João Batista ele apontava para Jesus. E aí então Jesus dá início ao seu ministério. E nós vamos agora nas próximas aulas, nos nossos próximos estudos, nós vamos estudar sobre o primeiro ano do ministério de Jesus, os seus milagres, o que ele fez, com quem ele caminhou, com quem ele andou. Nós vamos ver um pouco mais, né, sobre o seu segundo ano, sobre o seu terceiro ano, sobre a sua última semana. E eu convido você a não perder o foco. E para refletir e praticar, né, deixa eu dizer algo para você. Um encontro com Jesus pode mudar a sua história. Um encontro com Jesus pode mudar a sua história. Então saiba, Jesus, ele existe. Por isso que nós precisamos conhecer a sua história. E um relacionamento com Jesus pode mudar a nossa história. E eu quero fazer um desafio a você. Eu quero que ao longo desses estudos você pegue o livro de Marcos. O livro de Marcos é um dos evangelhos, é um dos evangelhos mais curtos que a gente tem. Ele tem ali, se não me engano, 16 capítulos. E você pode ler aí 4 a 5 capítulos por cada aula que você for pegar aqui, por cada estudo que você for acompanhar. E vai ser muito bacana para você se aprofundar, conhecer um pouco mais, ter contato com a palavra de Deus, porque nós só podemos conhecer o nosso Deus através da sua palavra. Eu te desafio aí a ler o livro de Marcos, é bem interessante. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas,
é bem legal, ele é bem... ele conta mais detalhes, ele é bem gostoso de ler. E você pode até engatar Lucas Atos, porque Atos também foi escrito por Lucas, né? Então parece que os livros aí se casam, então é bem bacana de você ler e acompanhar as histórias, tá bom? Então, pessoal, eu te desafio a conhecer mais a Jesus, a se tornar mais íntimo dele, a viver por ele, a se relacionar com ele. E nós só vamos conseguir nos relacionar e ter um relacionamento íntimo com Jesus a partir do conhecer, em primeiro momento, a sua história.